Galerinha, tudo na paz? Eu sou o Max Shadow, estou trazendo mais uma vez, pela milésima vez, pela centésima vez, mais um vídeo aqui de Despia. Porém, no vídeo de hoje irei trazer aí como fica aí o Despia, né, pós a banlist e pós aí os novos pós de Battle of Chaos. O assunto do vídeo de hoje é esse, então bora lá. Se você curte Despia, deixa o like aqui, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos e amigas. E agora sim, bora lá. Bom, aqui na tela temos aqui uma build um pouco padrão que eu criei de Despia após aí, né, a Battle of Chaos. Não é a melhor decklist, mas é uma decklist que eu achei bem segura, fazendo aí fusões turbo, já que a nossa principal carta aqui é o Guardian Chimera, que para quem não sabe é bem forte. E eu vou ler aqui com vocês o efeito deles novamente, já que eu já fiz aqui um vídeo falando especificamente dessa carta, porém ele é um pouquinho antigo, já que naquela época ele só foi anunciado, nem no OCG tinha chegado, mas aqui vamos falar novamente dela. Ele é um monstro fusão de nível 9, ou seja, né, ele não é feito aí pelo Albion. Ele tem que ser invocado por fusão e tem que ser pelo menos um monstro aí da sua mão e um do campo. Ou seja, você não consegue dar Super Poly para poder fazer ele, já que é 3 monstros de nomes diferentes. Você só consegue utilizar com Poly para utilizar com monstro do seu campo e da sua mão. O efeito disso, quando ele é invocado por fusão, utilizando, claro, uma carta mágica de fusão. Então, ou seja, Anaconda para fazer ele não vai funcionar. Trap também não vai funcionar, então tem que ser uma carta mágica bem específico. E ele diz que você vai puxar cartas igual ao número de materiais que você usou da mão. Se você usou 2 da mão, você puxa 2 cartas. Se você utilizou 1 da mão, você puxa uma carta. E se isso acontecer, você pode destruir cartas do oponente pelo número de mãos que você utilizou no campo. Ou seja, 2 do campo e 1 da mão, você puxa uma carta e destrói 2 cartas do oponente. 1 do campo, 2 da mão, você puxa 2 cartas e destrói uma carta do campo do oponente. E esse efeito não dá alvo. Ou seja, é como se fosse um DPE. Ele entra no campo, sai puxando carta e destrói. Porém, vale lembrar uma coisa. Para você destruir cartas do oponente, você tem que puxar. Ou seja, se você tomou Draw ou tomou Ash, se você tomou Draw e você não pode puxar carta, você não vai destruir carta do oponente. E se você tomou Ash, você não vai puxar carta e não vai destruir cartas do oponente. Então tem que se atentar muito a este efeito. E além disso, se você tiver aí uma poly no cemitério, uma poly normal, essa poly aqui tradicional, ele não pode ser alvo de efeitos. Ok. Ou seja, se você usou ele como uma poly, ele não vai poder levar Infinity nem Permanence, algo bem interessante. Uma outra carta que chegou aí em Battle of Chaos é essa spell aqui. Eu também fiz um vídeo falando especificamente dela, porém é um pouquinho antigo. E ela diz o seguinte: ela é uma Bandage, ou seja, buscada aqui pela Lu e pela Kitty, que quando seu oponente tiver um efeito de monstro, o efeito do monstro resolver, e você controlar um monstro de nível 8 ou superior, demônio fusão, você pode negar o efeito daquele monstro se ele tiver 0 pontos de ataque ou 0 pontos de defesa. E esse efeito ele não gera chain, ou seja, o oponente não pode responder essa carta com nada, porque essa carta não gera chain, ele não tem um ponto e vírgula, ela não tem ponto, não tem nada, ele simplesmente nega, fala, vou negar. E aqui no deck de Despia você pode tanto ter o Proscenium no campo, o Quarades e o Blazing Dragon, que você vai conseguir utilizar essa carta, porque todos esses monstros, né, se encaixam perfeitamente no efeito dessa carta. E além disso, o segundo efeito, quando 2 monstros batalhar, um se une do oponente, e esses 2 monstros têm 0 pontos de ataque, ou seja, ataque alterado, ou pode ser alterado também, né, com o Quarades, você vai destruir o monstro do oponente. Para quem não sabe, na regra de Yu-Gi-Oh!, se 2 monstros com ataque alterado for para 0 e os 2 batalhar, ninguém é destruído. Mas se o ataque original for a 0, sim, eles são destruídos. Essa carta é até que interessante, até certo ponto, já que você geralmente vai fazer fusão aí de Despia no seu turno, mas é interessante sempre buscar com a Luber, você buscar a Bandage Range ou aqui o teatro, né, o campo, ou até mesmo a Opening. Mas se você já tiver essas cartas, você pode botar sim, bota aí o Servants, que vai ser interessante. E se você estiver utilizando aí, né, um deck aí que faz aqui o Blazing Dragon Turbo, ou seja, bota 3 dele e muita fé no campo, e você pode utilizar essa carta, porque além de ter 3 cartas, 3 Floodgate, que vai dar 600 de burn no oponente toda vez que ele ativar alguma coisa, além disso você vai ter um negate que não gera chain.
isso é bem interessante. E nesse deck o que você mais vai fazer é o Blazing. Você faz o Blazing no seu turno, passa para o oponente, seta aqui a Band-Aid Red, no turno do oponente faz fusão, popa a carta, puxa a carta, seu turno, você ataca, dá aquele OTK. Já falando da interação aqui da Band-Aid Red, ela diz que você pode dar ao um monstro 10 para o Fallen Base no seu cemitério e adicionar para a mão. Se você quiser, você pode invocar por fusão o monstro de nível 8 ou superior à fusão do seu extra deck, baneia os materiais do campo ou da mão, mas ele não pode atacar diretamente nesse turno. Ou seja, essa carta gera uma interação no turno do oponente com o Quimera Guardia. Você vai ter pelo menos 2 monstros no campo e monstros na mão. Pode ter pelo menos um monstro na mão. E aí você vai ter 2, já que você vai buscar um do cemitério. E você não precisa utilizar especificamente o monstro que você buscou do cemitério como material. Você pode buscar e outro, você pode utilizar outro. E você faz aqui o Quimera Guardia, trigando no turno do oponente, dando interação no turno do oponente. Esse aqui é bem interessante, principalmente contra decks de Exceeds ou até mesmo contra o Sword Soul, que ela tem monstros que tem que ativar efeito antes, né? Não consegue ativar na invocação. Quimera Guardia é bem interessante. E aqui também, uma outra interação bem interessante que podemos ter é com a Engine de Empty Chain. A Engine de Empty Chain é bem utilizada, principalmente em decks que utiliza muita fusão, já que ele traz muita recurso para você. Tanto é que o Edit, quando for para o cemitério, vai adicionar a Patchwork, e a Patchwork adiciona a Poly em um outro dele, então você tem sempre material que pode ser utilizado. E para você que desconhece um pouco sobre o deck de Despia, alguns monstros como aqui o Dramaturgo, o Libido e o Tragédia trigam quando vão para o cemitério ou banido como efeito de carta. Ou seja, além de você buscar aqui alguns decks do seu cemitério para utilizar como material de fusão para o Quimera Guardia, você vai ativar os efeitos dele. É algo bem forte, diga-se de passagem. E é claro, se você não matar o seu oponente, aquele OTK bonito de Despia, você pode utilizar aqui uma pequena Engine que eu coloquei aqui com o número 97. Você faz aqui o número 100 e dá aquele OTK, ó, da hora. Principalmente se você zerar aqui o ataque de todo mundo por Quaritz. Vai dar aí um dano muito considerado. E eu já falei demais, então vou mostrar aqui um combinho bem interessante para vocês. Então vamos fazer aqui alguns testes de abertura de mão. Já abri com uma mão aqui, até que interessante esse combo aqui com a Opening com o Tragédia, bem interessante. Aí vamos reiniciar aqui e abrir uma outra. Ok. Essa carta aqui é interessante, que ele joga aqui o Tragédia pro cemitério para poder buscar aí, né, um Despia. Eu tô utilizando Lancia, porque tem muitos decks aí como Phantom Knight, que está sendo bem relevante, então estou usando Lancia. Porém, ela quebra um pouco o deck, porque a Band-Aid Red bane cartas. Então o que eu faço? Chain 1 Lancia, Chain 2 Band-Aid Red. Assim eu já vou fazer minha fusão e já vou ter a Lancia ativada. Nesse caso aqui, primeiramente eu vou dar a Patchwork. Vai que o oponente tem alguma coisa, mas também é arriscado, porque aqui você pode tomar um draw bem dolorido. Aqui basicamente você não faz nada, mas como você tem a Poly e já cartas aqui para fazer fusão, não tem problema. Normal Lumber, a Lumber é feito. Nesse caso aqui eu vou buscar a Band-Aid Red, vou fazer interação no turno do oponente. Poly ativada. Vamos fazer aqui o nosso querido Masquerade, utilizando aqui o Tragédia para fazer trigar aí, né? Podemos aqui utilizar aqui também o Empty Chain, porque ele vai trigar e dar Team Block. Dando Team Block, Chain 1 aqui o Tragédia, Chain 2 aqui o Edge. Vamos fazer várias jogadas bem interessantes. Deixa eu aqui a Patchwork e vamos adicionar o Dramaturge. Setou, passou. Turno do oponente. A gente dá aqui a Band-Aid. No caso, eu tenho 2 monstros no campo, então eu posso poupar 2 cartas do oponente, descartar uma e puxar uma. Posso utilizar aqui e aqui, ou posso simplesmente utilizar aqui e ele, que é o mais interessante. Nesse caso, a gente vai fazer, dependendo do jogo, né? Se tiver aí necessidade de destruir carta do oponente, você faz o Quimera. Caso ao contrário, você não faz ele. Aqui vai trigar uma porrada de efeitos, se dá aqui Chain 1 aqui, o Guardia, Chain 2 Tragédia, Chain 3 Dramaturge, assim também gerando Chain Block. Esse deck é muito bom porque ele gera muito Chain Block, mas muito Chain Block. Entrou aqui o Dramaturge, vamos buscar aqui outra Lumber,
Bom, temos um campo bem forte. E agora para nossa volta... vamos fazer o que? OTK, já buscamos o Super Poly. Aqui a gente pode buscar o campo, aqui a gente pode buscar o Endchain, a Poly e Despia Pest Deck. Então é isso, galerinha. Esse foi aqui o nosso como fica o Despia depois de Battle of Chaos e também depois aí da banlist. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E espero também que você seja um fã de Despia. Se você for fã de Despia, se inscreve no canal. Estou trazendo aí vários conteúdos de Despia, mostrando aí que ele sim pode ser um deck muito relevante. Desde já, agradecer a todos que ficou até aqui. E como de costume, eu sou o Mike Shadow e nos vemos na próxima.